Fala pessoal, tudo bem? Vim aqui gravar esse vídeo. Acabei de sair do retiro Vipassana, 10 dias em silêncio com outros homens aqui nessa região incrível de Itacaré, na Bahia. E vários dos meus amigos me pediram para que eu contasse como que foi, aí hoje eu aproveitei e vou contar em vídeo mesmo, tanto para ficar aqui em registro para todos vocês. Bom, o que me trouxe para esse retiro? Eu já estava me sentindo com uma mente muito caótica, um completo desalinho. Eu sentia uma grande busca, alguma intuição estava me fazendo sentir uma necessidade de estar dentro de um local onde eu não tivesse acesso a essas várias telas, a grandes fluxos de informações cruzando na minha cabeça o tempo inteiro. Eu realmente estava sentindo que a minha saúde mental não estava bem. Sendo assim, é muito difícil você de fato fazer esse processo sozinho, ou quando você está dentro de um lar disfuncional, ou com outras pessoas que também não cooperam tanto com essa tua paz interna. E essa foi a minha necessidade, e aqui eu vim parar através de várias informações e indicações de amigos que foram cruzando o meu caminho, e aqui estou. Ao chegar lá na escola, nós nos identificamos e somos direcionados a ficar ou nos alojamentos ou em barracas. Eu fui direcionado a ficar na minha barraca de número 17. Era eu e mais outros 18, 19 homens. De fato, é uma cirurgia muito profunda na sua mente. Então é muito bom você poder fazer esse processo, até porque todos que estão lá estão sob o seu cuidado. Existe todo um cronograma, uma disciplina, né, com uma rotina bem até rígida, para que você possa acessar esses estados que são necessários através dessa meditação, para que você possa fazer essa operação interna. A gente ganha toda uma orientação inicial, somos direcionados, bem recepcionados, e trazem para a gente um termo para que a gente nos comprometa a passarmos esses 10 dias, porque ainda assim, nos comprometendo nesse processo, tem muita gente que ainda pode sim desistir, porque de fato é desafiador. Isso que chamou muito a atenção, principalmente desse meu grupo que foi criado, é que os 18 homens eles ficaram até o fim, não houve nenhuma desistência. Eu fui acolhido e fui direcionado para estar na minha barraca de número 17. E aí tinha todo um cronograma que a gente seguia para que a gente pudesse fazer as meditações. Eram basicamente 3 meditações obrigatórias em grupo, uma às 8 da manhã, outra às 2h30 e outra às 18. E tinha outros horários que estávamos sim sendo chamados para estarmos lá em grupo, mas ainda assim poderíamos meditar também nos nossos aposentos, né? Seja na barraca ou nos dormitórios. Todos os dias o sino tocava às 4 da manhã e nós tínhamos que estar lá às 4h15, era o recomendado, porém muitos acabavam não acordando e estando lá assim tão cedo da manhã. Eu tentei me esforçar ao máximo para estar e conseguir sustentar esse horário, já que eu também tenho uma grande energia pela manhã. Nós todos somos orientados a não ter contato visual, né, uns com os outros, e somos orientados a olhar para o chão e também a não ter qualquer toque físico uns com os outros, e conter também a nossa energia sexual, por meio do sexo ou da masturbação. Obviamente estávamos lá para também trabalhar essa contenção dessa nossa energia. Lá no refeitório, as comidas excelentes, vários pratos assim que o cardápio ele não se repetia, comida de excelentíssima qualidade, tudo vegetariano, tudo trago dos produtores locais dessa mesma região, tudo feito com muito amor e carinho por vários dos servidores voluntários que também passaram por esse processo de operação profunda na mente e depois estiveram lá para servir, para que outros pudessem, assim como eu, estar lá nesse processo meditativo desses 10 dias. Então ali você vai, nos primeiros dias, começar a treinar a sua respiração. E na respiração você também é orientado a ficar na posição que mais você se sentir confortável, mas nós estamos ali, né, com locais demarcados, não tem uma parede para nos apoiar, é ali ou na posição de lótus, né, como de praxe, como os meditadores costumam, ou se você sentir muita dor, como eu estava sentindo, eles acabam te dando um banquinho, tá bom? Fica a dica. Mas enfim, eu comecei esse processo de respiração nesses 3 primeiros dias. Ao longo de todo esse processo, tem uma escuta de mantras, que é do Senhor Goenka, e que esses mantras, eles são bem, digamos que, diferentões. E a nossa cabeça, por ser bem maluca, a minha, por exemplo, é assim,
vinha na minha cabeça muitas coisas diferentonas. Às vezes o senhor Goenka falava para estarmos no estado de Anicca, e logo vinha a imagem da Anitta na minha cabeça, porque ele tem, além de uma voz grave, né, tem alguns trechos nos mantras que começam a trazer estados assim diferentes assim no seu corpo, né? Ele traz umas vocalizações assim bem, às vezes bizarras, né, para quem não está acostumado realmente. E principalmente nos primeiros dias, né, quando a nossa mente está mais maluca, e principalmente no meu caso, que a minha mente começou a me levar para lugares bem aleatórios, eu comecei a sentir muita confusão, né? Tanto que eu até pensei sim em desistir, mas permaneci firme. E as razões, né? Nos primeiros dias, das coisas que permeavam a minha cabeça. O último vídeo que eu tinha assistido no Instagram, que era do perfil Alucarva, se vocês não conhecem, sigam, é muito engraçado, os vídeos muito criativos, e se identifica muito com esse estado de nós naturalmente, né, na vida real do cotidiano, que era da caixinha, né, quando ela era ligada e fazia esse barulho, a caixinha da JBL, e todas as vezes que o professor ia ligar essa caixinha, esse vídeo ficava na minha cabeça. Na minha cabeça também vinha a última música que eu tinha escutado com até então meu namorado, né, estando lá, que tinha sido a música da banda War. O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera, não insista, vai viver um novo amor. Menina, essa música ficava como chiclete na minha cabeça, e todas as vezes que eu pensava nele, era essa música que vinha até então. Bom, considerações das coisas que eu senti ao longo de todo o meu processo. O que me fez chegar lá foi exatamente uma falta de centramento. Eu estava realmente me sentindo bem aleatório, não estava mais conseguindo ter uma linha de raciocínio coerente, sentindo, né, que eu pudesse expressar, né, e principalmente estar aqui movimentando, eu que também trabalho com terapias holísticas, estou aqui nas redes sociais movimentando o meu servir, mas nesses últimos tempos eu me afastei, tive muitas crises, estava realmente precisando desse momento de introspecção, reclusão, porque estava tendo muita coisa dentro de mim que eu não conseguia entender, tinha muita confusão interna, muita resistência, muitas coisas que eu não estava sabendo lidar sozinho. Então eu sentia assim uma intuição que me chamava o tempo inteiro para que eu fosse ficar lá confinado, principalmente porque esse confinamento ele é assistido. Os servidores que estão lá, eles falam desde o primeiro momento, né, que o processo é sim desafiador, dá sim vontade de desistir, mas que está tudo sob controle, né? Dá sim para você ampliar suas percepções estando num local seguro, porque é isso que acontece. Se você passa tempo demais sem falar com outros e sem ouvir a sua própria voz, né, meditando praticamente quase 10 horas por dia, com uma mesma posição, sem encosto nas costas, você de alguma forma vai acessar emoções muito enraizadas, né? Por exemplo, a raiva, a vergonha, a culpa, essas emoções mais primitivas que geralmente nós temos a ser mais condicionados ao longo de toda a nossa vida, e lá a gente fica de frente a elas. 10 dias, vários homens confinados, dia e noite, convivendo, as coisas bizarras da nossa masculinidade iriam se manifestar, né? E assim, fomos observando através dos comportamentos, das leituras corporais que íamos fazendo quando estávamos ali conectados uns com os outros, e assim foi. É muito interessante porque eu que estou nesse movimento do mundo holístico, eu não sigo o calendário comum, eu sigo o sincronário da paz, que é pela contagem dos Kins maias. E ao iniciar esse processo dos 10 dias, nós começamos a partir da energia do espelho ressonante. Então, basicamente, eu saberia que estar ali era para me enxergar, para me refletir através dos outros e para sentir realmente quais que eram essas diversas distorções que não estavam me permitindo estar num lugar de inteireza. Então, uma das coisas que eu logo percebi assim que o start do silêncio começou foi ter identificado um dos irmãos que tinha uma tatuagem do selo do espelho, assim como eu tenho a tatuagem do meu selo do Tzolk'in, a terra ressonante vermelha, não sei se vai dar pra ver, enfim. Mas eu fiquei bem atento, né? Estado de observação, é isso que eles recomendam para que estejamos ali fazendo esse processo de mergulho profundo em nós mesmos. Os locais ali na sala de meditação eram demarcados, né, de 1 até 19, e cada um ocupava aquele mesmo espaço, né, para poder fazer as meditações todos os dias. Então, dali onde eu estava ali na parte de trás, onde podia ter uma visão ali dos meninos todos ali na frente.
Outra coisa que acontecia é que qualquer movimento, né, passando os dias, né, e qualquer movimento que a gente fazia, né, um ao lado do outro, a gente sabia onde que esse movimento estava acontecendo, a gente estava com os olhos fechados, mas a gente sabia que era a barriga do coleguinha lá da frente que estava roncando, a gente sabia que era o carinha ali da lateral esquerda que estava coçando a picadinha do mosquito. E basicamente, o que eu fui sentindo também de incômodo dentro desse processo foi uma dor que eu, por muitas vezes, senti na minha vida, mas eu nunca identifiquei exatamente o porquê dessa dor, que era exatamente aqui atrás. Essa região do nosso corpo, ela tem a ver com a couraça torácica, segundo os estudos da bioenergética. Aqui é onde está o nosso chakra cardíaco e que traduz a conexão também com os nossos braços, com as nossas mãos. É muito sobre o processo de realização, o processo de você ter autonomia, de você fazer as coisas acontecer. Tudo isso está relacionado a esse processo da couraça torácica. E se de fato você sente uma dor, um aperto, né? E quando eu digo que eu sentia um aperto, porque quando eu respirava, né, era dolorido demais. Então, dentro desse processo, eu comecei a trazer uma respiração um pouco mais ampla. Eu comecei a usar uma respiração que vinha aqui um pouco mais para essa região do baixo diafragma. Então, eu inspirava, enchia aqui a região do baixo diafragma, subia para o tórax, né? Ao mesmo tempo enchia aqui de oxigênio aqui o seu ombro e alargava aqui as costas, né? Essa respiração eu aprendi ali na Metamorfose com o meu amigo Lucas Aguiar, ele que me orientava também nesse processo de respiração ampla, respiração inteira. E à medida que eu comecei a fazer essa respiração profunda, eu sentia que cada vez mais era como se o oxigênio que eu colocasse, né, um pouco mais profundamente aqui nessa região, ele fosse amenizando um pouco mais dessa dor que eu sentia aqui nas costas. E ao longo de todo esse processo foi vindo muitos acontecimentos, né, vão acontecendo memórias, histórias, foi estabelecendo como se fosse uma linha de tempo onde eu me conectei com várias pessoas que cruzaram o meu caminho e eu consegui identificar exatamente uma escadinha. E essa escadinha era tão bem definida que eu consegui identificar, por exemplo, vários Luís que já cruzaram o meu caminho. E por isso que quando a gente entra nesse estado de meditação, as coisas elas começam a estar muito claras, né? Esse nosso corpo é uma máquina biológica muito inteligente, muito avançada. Está no estado de presença, a gente acessa esses estados ali das nuvens, né? Eu faço um paralelo da tecnologia com esse mundo espiritual, a qual a gente pode acessar através dessas nossas percepções corporais, que é, por exemplo, a nuvem, né? Onde a gente guarda os nossos arquivos dentro de um aparelho smartphone, dentro de um computador. Seria basicamente o campo arcástico ali, onde tem todo o seu registro, todas as suas informações, e ali acabam surgindo basicamente as suas memórias, né? Memórias de dor, memórias de prazer, e somos orientados a estarmos equânime, não nos apegando nem à euforia daquilo que nos fez bem, né? Aquelas lembranças maravilhosas que foram super eufóricas, né? De momentos ímpares na nossa vida, e nem também de momentos de pura frustração, de coisas que nos traumatizaram e que machucaram profundamente. Então, eu tive acesso a todo esse lugar de clareza para todo o registro da minha vida, e principalmente nesses últimos 7 anos, nos últimos 14 anos, vinha de uma forma até matemática, porque hoje eu com 35 anos estou vivendo realmente um ano que é desafiador, segundo, né, quem acredita na astrologia, a perspectiva dos setênios, né? Consciente e inconsciente meio que se cruzam, tentam se integrar, né, para nos potencializar, mas existe às vezes os bloqueios a qual a gente não consegue, né, realmente romper para o nosso próprio destino, e por isso a gente é travado na nossa vida por causa de coisas que ficam nos travando inconscientemente. E foi muito claro para mim perceber isso à medida que eu fui fazendo todo esse processo. Vários desafios para mim foram na questão de permanecer parado, por causa principalmente dessa dor, né, que eu fui acessando aqui nas costas, mas à medida que eu fui respirando, eu estava sentindo que essa couraça ela estava meio que se afrouxando. E assim eu permaneci nessa respiração, essa dor ela foi passando. E outro incômodo que eu comecei a ter nos primeiros dias, mas que foi deixando de ser um incômodo à medida que eu fui acessando mais esse local da naturalidade, foi o fenômeno da ereção. Para todos os homens que evitam falar, que não têm essa oportunidade de também conversar a respeito, que têm vergonha e que não entram em contato com essa percepção,
eu tive muita ereção. E por quê? A ereção ela está mais relacionada ao estado de relaxamento do que o que comumente a maioria dos homens pensam que a ereção vem quando a gente enrijece o corpo, né, para a gente manter a ereção, a paldurecência, né. Então, eu como terapeuta tântrico, eu já tinha essa noção, né, que o estado de relaxamento é o que traz de fato essa pulsão da energia sexual, né, e traz de fato essa ereção de uma forma natural, que é um fenômeno involuntário. Como temos que passar horas e horas no mesmo estado paralisado e não podemos nos mexer para podermos sustentar essa firme determinação, às vezes, né, era impossível. A gente tinha que pegar a mãozinha e dar ali uma ajeitada, porque o meninão estava ali crescido, mas não estava tendo espaço, né, para realmente se acomodar. E aí nos primeiros dias era natural e você ainda assim tinha que mudar a posição para dar aquela mexida no meninão, para que você pudesse não sentir um certo desconforto ali dele meio a cueca, até que num dado momento eu deixei de usar cueca, assim como vários outros homens ali desse meio holístico que usam aquela famosa calça saruel. Eu perguntei também pro professor sobre esse fenômeno, então o professor foi muito coerente, falou para mim que era natural, que acontecia mesmo, mas que eu focasse nesse lugar de estado de presença, de equanimidade, de respirar e sentir as sensações no corpo. Porém, as sensações eram também essa pulsão, né? A pulsão de vida que está relacionada a esse fenômeno. Mas é um fenômeno involuntário, não é à toa que muitas vezes estamos de pau duro quando acordamos. Então esse é a prova de que de fato é o fenômeno que está relacionado à naturalidade. Conter isso é só um lugar de pura castração, pura ideia dogmática, que faz com que a gente não nos permita agir com naturalidade e permitir olhar, enxergar isso nos outros também com naturalidade. Fomos todos orientados de que não podíamos olharmos fixamente uns para os outros, então naturalmente a gente olhava para baixo, né? E olhando para baixo a gente acabava tendo percepções inusitadas,